Pronto, pessoal. Dando continuidade aí, nós vamos falar sobre fobias, tá? As fobias, elas entram nos transtornos de ansiedade, tá? E, diferentemente do pânico, ele sempre vai ter uma causa, certo? Então, a fobia existe sempre um fator causador, seja um animal, seja um objeto, seja um barulho, seja um local, seja uma pessoa, mas a pessoa sempre vai ter um motivo para que sua ansiedade seja elevada. Então, por estar dentro dos transtornos de ansiedade, esse paciente com fobia, ele já vai apresentar a ansiedade patológica, tá? Ou seja, as angústias, os medos, os fatores estressores, a rigidez muscular, ela já vai estar presente na pessoa fóbica, tá? Quando essa pessoa é exposta ao... É? Ah, eu conheço várias pessoas que têm outros tipos de fobias, assim, diferentes. Quando a pessoa está exposta ao objeto fóbico, ao objeto causador da fobia, então a intensidade, esses sintomas, eles ficam bem mais intensos. Então, vai apresentar as respostas físicas, né, como sudorese, taquicardia, palpitação, tá? A ansiedade, ela vai aumentar a intensidade, a musculatura, ela vai se tornar mais rígida, muitas vezes isso pode causar vertigens, tá? E, e a pessoa apresentar parar, tá? Ficar paralisado totalmente. Tá? Isso vai depender sempre da reação na qual a pessoa sempre vai apresentar quando está exposto ao objeto fóbico. Tá? Então, fobias, em linguagem comum, é o temor ou aversão exagerada a situações, objetos, animais ou lugares. Tu acha que tu tem, Jaine, de quê? Professora, é de animal, de rã. Eu não posso ver rã, eu fico desesperada. Uma vez chegou, tem uns amigos meus na minha casa, aí eu vi uma rã e ela começou a pular pro meu lado. Eu subi em cima do sofá. Eu fiquei gelada, eu comecei a chorar desesperadamente, aquela agoniação, e eu desmaiei. Desmaiei assim, ó, pum! Quando eu tornei já era no braço mesmo, mas sabe aquela agoniação? Você vê ela parada ali, eu já começo a chorar, me agoniar, eu não consigo nem descrever a senhora, que eu fico agoniada. Isso. Aí, Jaine, você veja, né, se isso é somado com intensidades, né, é, com intensidades não, com ansiedade, né? Então, se você já é uma pessoa ansiosa e apresenta isso aí na exposição desse objeto fóbico, então é capaz de realmente você estar, né, apresentando a fobia, né? Já que já apresentou desmaio, choro, né, e tudo mais. E é assim, outra coisa, pessoal, as pessoas que têm fobia, né, talvez Jaine até confirme aí, ela sabe que é um medo irracional, certo? Então, por exemplo, né, Jaine, acho que ela pode falar que a rã, né, não vai fazer nenhum mal para ela, né? Mas ela não, mesmo tendo essa noção de que a rã não vai trazer nenhum mal para ela, o psicológico dela, a mente dela, não interpreta como se ele não fizesse nenhum mal, né? É isso mesmo. A questão da exposição, né, faz com que a mente dela projete que ele irá fazer um mal para ela, mesmo consciente dela sabendo que é um medo irracional, né? A questão também, né, por exemplo, eu conheci há um ano e pouco atrás, né, uma pessoa que tem medo
do estouro da bexiga, aquelas bexigas, né, de bola de aniversário. Então, né, a gente sabe que isso não traz nenhum mal para a pessoa, mas, né, a questão de quando ela escuta, então ela traz todo esse quadro de ansiedade intenso, além do que ela já sente, né? Então, realmente, a questão do julgamento, ele deve ser trabalhado, né? Porque as pessoas com fobia, né, elas sabem que isso que é um medo irracional, só que elas não conseguem controlar. É a mente delas que estão produzindo toda essa intensidade, né, da ansiedade, todas essas respostas físicas, e por mais que ela tente se controlar, ela não irá se controlar, tá? Muitas vezes até vê desenhos, né, como o de Jaine, aproveitando o exemplo, muitas vezes vê o desenho de uma rã, tá? Quando aparece na televisão, certo? É sério, professor, eu já me sinto mal, não consigo nem ver imagem assim, que passa de livro, né? Aquele livro de ciência antiga, eu não consigo Isso. nem ver, que eu já fico agoniada. Pois pronto, né? São essas sensações, pessoal, que a pessoa, mesmo sabendo que é irracional, elas não conseguem controlar, tá? Isso na presença aí do objeto fóbico ou de tudo que leve, né? Como é que eu posso dizer? Que o leve a representá-lo, tá? Sob o ponto de vista clínico, no âmbito da psicopatologia, as fobias fazem parte do transtorno de ansiedade com a característica especial que só se manifestarem em situações particulares, certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, a pessoa ela já tem certa ansiedade, mas a intensidade dessa ansiedade, ela só vai acontecer na presença do objeto fóbico, tá? Ou do animal, da causa da fobia. Então, nós temos alguns tipos de fobia específicos, tá? A agorafobia, a fobia simples e a fobia social. A agorafobia, pessoal, é o medo de estar em lugares públicos onde o indivíduo não possa retirar-se de uma forma fácil ou despercebida, tá? Vocês vão encontrar algumas literaturas. Agorafobia é o medo de ter medo, tá? Na realidade, o agorafóbico, ele vai ter medo de estar em público e daí ele cria várias situações, tá? Onde ele pode, devido às situações criadas pela sua própria mente, ele pode passar mal, né? Ou seja, apresentar as reações físicas, tá? E as reações mentais, e ele vai ter medo de passar mal e não ser visto, né? E de ser desapercebido, tá? Então, muitas vezes, né, isso é motivo de isolamento, tá? Ele prefere não sair de casa, ele não gosta que pessoas que venham muitas pessoas para a sua casa, porque para eles ali já é uma multidão, tá? Então, ele gosta de conviver apenas com as pessoas que estão na sua casa. Se, por exemplo, tiver uma festa de aniversário lá e virem alguns parentes, ele já acha que ali é uma multidão, a sua mente já vai interpretar como uma multidão, e daí ele vai já apresentar os sintomas aí da agorafobia, né? A intensidade da ansiedade e as respostas físicas, tá? Nós temos a fobia simples, que é o medo circunscrito diante de objetos ou situações concretas, né? Que é o caso aí que Jaine citou para nós, né? Apresenta fobia, é um exemplo de fobia simples, que é quando a gente está exposto ao objeto, a um animal, a uma situação, a um lugar, onde a gente vai apresentar a crise da fobia, e a fobia social, que é o medo da exposição, tá? Diante da sociedade. Então, é o medo perante situações em que a pessoa possa estar exposta à observação dos outros, ser vítima de comentários ou passar perante uma situação de humilhação em público. Exemplos de situações que podem levar a isto incluem
falar em público, comer em público, conversar com colegas de trabalho, convidar alguém para sair, dizer o que está pensando, dentre outras situações de exposição. Então, veja, pessoal, quem apresenta fobia social, ele não tem uma estrutura psíquica para chegar no local público, tá? Para conviver com as pessoas da sociedade. Então, para ele sempre está sendo o centro das atenções. Se ele chega, por exemplo, num restaurante, tá? Então, para ele, mesmo ninguém está olhando para ele, mas para ele vai olhar para as pessoas e ver que todas estão olhando para ele, tá? A mente dele vai criar uma situação onde ele irá ver todas as pessoas olhando para ele, as pessoas olhando e falando umas com as outras, que para ele vai dizer, né? A mente vai interpretar que está falando dele, tá? Se ele comer, as pessoas vão estar lá para ele, né? E vão estar lá olhando e cochichando, dizendo, né, que ele está comendo desse jeito, desse outro jeito, certo? Isso faz com que ele também se isole, assim como a agorafobia, tá? E que isso atrapalhe na vida social, nos relacionamentos, né? E também na vida profissional, onde muitas vezes ele não vai conseguir nem interagir com outro colega de trabalho. Ok? Então, a fobia social e a agorafobia, elas fazem com que as pessoas que sofrem com isso se isolem, tá? O contrário que a gente vê na fobia simples, onde a fobia simples não traz essa questão do isolamento, né? Essa fobia simples, ela só vai ser apresentar essa sintomatologia quando a pessoa é exposta à situação, tá? Ao objeto e ao animal, e ou ao animal, tá? Nós temos algumas fobias estranhas, como fronemofobia, medo de pensar, ataxofobia, medo de desordem, caetofobia, medo de pelos, octofobia, medo de número 8, aliofobia, medo do sol, pica, que é o desejo de comer coisas estranhas, entram aí nas fobias, né? A gente vai ver pica também lá nos transtornos alimentares, e nós temos milhares de outras fobias, tá? Como aqui Henrique falou aí, né? Courofobia. Courofobia é medo de quê, Henrique? Palhaços, ótimo, tá? Então, pessoal, existem milhares, né, de nomes realmente das fobias, onde cria-se, né, por exemplo, esse dos números tem de toda numeração, tá? Nonofobia, decafobia, tá? De todos os números aí. Os sintomas da fobia. Então, a fobia é o medo irracional de uma situação, atividade ou objeto específico. A fobia obriga a pessoa a evitar o alvo do seu medo, porque associados ao medo surgem outros sintomas, como ansiedade, taquicardia, ondas de calor e frio, que são os calafrios, né? Engasgo, sensação de sufocamento, tremores, tonturas, desmaios, necessidade de fugir da situação, ataque de pânico, e as crianças podem expressar a sua ansiedade através de choro, ficar gritando, muito agarrada às pessoas e ficar parada em um local, né? Onde muitas vezes elas paralisam e não conseguem caminhar. Tá? Então, pessoal, veja que aqui, né, essa questão do irracional, tá? Elas acontecem em todos os tipos de fobia, ok? É irracional. As pessoas sabem, as pessoas admitem que é irracional, só que elas não conseguem se policiar, se autocontrolar. Tá? Apesar do ego, né, estar aí manifesto,
mas não existe essa questão do autocontrole aí. Então, o mecanismo das fobias, ele começa através dos olhos, tá? É o que eu vejo, certo? Então, vem a questão da visão, tá? Então, no caso aí do palhaço, né? Eu vejo o palhaço, eu vejo objetos do palhaço, nariz de palhaço, touca de palhaço, roupa de palhaço, isso já vai me fazer trazer todos esses sintomas. Taquicardia, ansiedade, sudorese, ansiedade lá em cima, rigidez muscular, tonturas, né? Vertigens, e daí eu já ficar muitas vezes paralisada, tá? Então, a primeira reação, né, vem de quando eu vejo. Daí a minha visão vai fazer com que a minha mente, né, já comece a imaginar toda uma situação, tá? Então, eu posso ver lá a roupa do palhaço, mas eu já estou vendo aquela pessoa vestida, aquela pessoa querendo me abraçar, correndo atrás de mim, querendo me fazer algo mal, então já vejo toda uma situação, certo? Então, o mecanismo, ele se inicia aí da própria visão. E daí nós temos o tratamento, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês acompanharem aqui. Pronto. O tratamento das fobias, tá? O tratamento das fobias, ele depende do tipo da fobia, do quanto esse medo afasta a pessoa da sua vida normal. Então, os métodos incluem terapia comportamental. Um dos tipos é chamado de terapia de exposição. Esse tipo expõe a pessoa a situações ou objetos temidos de uma das duas maneiras, tá? Que maneiras são essas? É a terapia gradual. Essa terapia gradual, pessoal, que é chamada também de dessensibilização sistemática, é assim, a pessoa, ela vai sendo trabalhada com relação ao seu medo, né, ao seu objeto medo, de maneira gradativa. Tá? Muitas vezes ela demora muito a realmente chegar ao objeto, mas ela vai vendo figuras, detalhes, peças que compõem esse objeto, tá? E daí a pessoa vai se habituando, vai tentando diminuir, trabalhar a sua ansiedade, né? Diminuir a sua ansiedade diante do que é exposto, tá? Então, a exposição gradual é chamada de dessensibilização sistemática. Um terapeuta trabalha com a pessoa através de passos graduais. Primeiro, a pessoa aprende métodos de relaxamento para lidar com as pessoas, com as respostas físicas, né? A questão do controle aí dos tremores, da ansiedade, das vertigens, da sudorese, da taquicardia. Depois, a pessoa vê fotos do seu objeto, do medo, ou figuras que representem a situação temida, e finalmente é gradativamente exposta ao objeto ou situação temida, tá? Voltando aí o palhaço, ela pode ver figuras de palhaço, as imagens de uma televisão, ela pode começar a ver pedaços que compõem o palhaço, o nariz, né? A peruca, depois a roupa, certo? E essa exposição, ela vai gradativamente, tá? Então, ela passa um tempo aí vendo o nariz do palhaço, né? Assim, vê uma vez e já vamos para outra, não. Vamos nos habituar por partes. É por isso que essa terapia, ela demanda muito tempo, ok? Algumas vezes há uma recusa do paciente com relação a essa terapia comportamental, né, essa terapia de exposição. Eu já falei dela, não sei se vocês recordam, quando a gente viu o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que também é trabalhada essa terapia comportamental, né, essa terapia de exposição, onde a pessoa é exposta àquilo que lhe causou o trauma, né? Aquilo que causou a exposição,
certo? E daí, pessoal, sempre com o terapeuta, muitas vezes, né, de início, é sempre com o terapeuta do lado, depois ele já vai deixando a pessoa sozinha, tá? E depois já vamos para outra fase, para mais uma parte, tá? Até que a gente chegue realmente ao palhaço em si, a pessoa vestida de palhaço, né? Jaine, a questão de se chegar pelo menos, né, a uma distância da RAM, tá? Vai se trabalhando aí. Dentro da terapia comportamental, que é a de exposição, nós temos a exposição direta, tá? Também conhecida como inundação. A pessoa é exposta ao objeto, situação temida, de uma vez, na presença de um terapeuta. A pessoa permanece na situação até que sua ansiedade esteja visivelmente menor do que no nível anterior. As sessões se repetem até a pessoa conseguir lidar sozinha com o objeto temido, tá? Então, aqui, a pessoa não é primeiro, né, em fotos, em coisas que lembrem. A pessoa é logo trabalhada na presença do objeto que causa temor, tá? Que causa fobia, certo? E ela vai trabalhando a intensidade, o relaxamento, a diminuição dos sintomas na presença do objeto. Aí nós temos a outra terapia, que é a cognitivo, que a gente chama cognitivo comportamental, ajuda-se a reestruturar os pensamentos anômalos. Esse objeto é conseguido também através da aquisição de informações sobre o objeto ou a situação fóbica, tá? Então, aqui ele vai trabalhando, ele é parecido com o gradual, tá? Da exposição gradual. Só que ele vai trabalhar os pensamentos. Muitas vezes ele vai buscando informações, o terapeuta vai ensinando o paciente a buscar informações, ele descreve, né? Pega uma agenda, um caderno, ele vai descrevendo os seus sintomas, e daí o terapeuta muitas vezes vai acompanhando essas escritas e vendo que a intensidade está diminuindo, tá? Tem a terapia psicodinâmica, que busca o entendimento e elaboração do significado do sofrimento e dos sintomas desenvolvidos, bem como a elucidação dos ganhos secundários destes. Essa psicodinâmica, pessoal, pode ser o psicodrama, né? A pessoa descrever através de um teatro, através da filmagem, o que ele vai sentindo. Tá? No lugar dele escrever como cognitivo, ele vai dramatizando, até que o terapeuta observa juntamente com o paciente que os dramas, o relato dos dramas estão sendo diminuídos. E daí nós temos, né, juntamente com a terapia, os medicamentos, né? E os medicamentos são usados, são os antidepressivos e os ansiolíticos, tá? Veja que nós já falamos a questão da família lá no início, né? Quando a família ela tem que ajudar o paciente na questão de entender, né, esse medo irracional. Então a família ela não pode estar questionando, ela não pode estar, digamos assim, trazendo sofrimento para a pessoa que tem fobia, né, por determinado objeto, situação ou animal, mais do que a pessoa já apresenta, tá? Então, a família ela tem que acolher, conversar, né, muitas vezes participar das terapias para que ela aprenda cada vez mais a ajudar na questão né, da fobia, né, do medo irracional da pessoa por determinado objeto, tá? Tranquilo, pessoal, aí?